Continuando aqui com a nossa série, eu vou te mostrar uma das técnicas que eu mais gosto aqui do Kotlin e que vai estar muito presente na maioria dos códigos quando vocês se aprofundarem cada vez aí na linguagem. Qual que é esse recurso? Ele é conhecido como o tipo função. Assim como a gente vê em string, int, float, é um novo tipo que tem bastante poder dentro aqui da linguagem. Eu já fiz uma breve introdução no vídeo onde a gente vimos sobre interfaces, expressões lambdas e assim por diante. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse recurso, ver algumas técnicas que são comuns, como que a gente pode interpretá-lo para que cada vez mais exista aí uma familiaridade, porque novamente vai ser muito comum no seu dia a dia. Então, vamos começar aí criando uma variável que vai ser desse tipo, né? Como que a gente faz isso? A gente pode fazer um val, eu vou chamar de myFunction, né, para falar que é a minha função. E para criar um tipo função, você pode simplesmente colocar aí uma abertura e fechamento aí de chaves, né, como se fosse uma expressão lambda. Se olharmos, por exemplo, o tipo, a gente pode usar o atalho F1 aqui do Mac, né, que lá no Windows é o Ctrl+Q, ele mostra aqui pra gente essa janelinha mostrando qual que é o tipo que foi inferido durante essa atribuição. E muito provavelmente você já viu isso se você seguiu aí todos os vídeos, principalmente lá no de interface, meio que essa nomenclatura, que a gente coloca os parênteses, depois vem o tracinho que é ali da expressão lambda e esse unit. Então toda vez que você vê esse tipo de código, meio que essa assinatura, vamos dizer dessa maneira, vai ser o tipo função, tá bom? Aí se você quiser deixar explícito só para ver como é que fica, você pode colocar ali os dois pontos, a flechinha, e então você tem aqui o unit. Agora a gente precisa entender, né, o que isso significa na prática. Quando a gente faz esse tipo de declaração, significa que esse nosso myFunction, que é a variável que está armazenando aqui essa função, ela só vai ser executada quando a gente invocar essa função. Da mesma maneira, quando a gente declara uma função qualquer. Só que a partir desse tipo função a gente consegue armazenar essas funções em variáveis, ou então até mesmo em parâmetros aí de outras funções ou retorno, e a gente pode fazer execuções em algum outro momento. Quando eu falo dessa forma, é difícil de enxergar o valor disso, né? Mas entenda que vai ter muita aplicabilidade para fazer isso, e nesse momento eu quero só mostrar algumas execuções para você ver mais ou menos como que funciona. Então, por exemplo, se eu simplesmente colocar o myFunction, não vai existir uma execução. Tudo que eu colocar dentro dessa expressão lambda não será executado. Eu quero fazer algumas demonstrações para você ver, e para isso eu vou colocar uma impressão falando que o programa foi finalizado, né? App finalizado. E também, dentro dessa função, eu vou colocar um outro printzinho indicando que está rodando o myFunction. Rodando myFunction. Agora eu vou executar aqui a nossa aplicação e você vai ver que o app foi finalizado sem fazer a execução. Isso porque, no momento que a gente declarou o tipo função, nós armazenamos um punhado de código em algum espaço ali de memória, só que em nenhum momento a gente fez uma execução. Até mesmo ele tem uma característica, se a gente pega com textos gerais de programação, como uma avaliação preguiçosa. Só vai executar esse código que a gente está vendo aqui a partir do momento que foi executado, assim como é uma função. E como que a gente faz para executar? É só a gente colocar ali a abertura e o fechamento dos parênteses, assim como a gente faria numa função. Vou executar e olha só que interessante, né? A gente conseguiu rodar aquele código que foi armazenado. Então é mais ou menos nessa pegada que funciona aí o tipo função. Um grande detalhe que é interessante é que esse tipo função não necessariamente precisa ser colocado dentro de um código para a gente armazenar em uma variável. Podemos armazenar até mesmo outras funções. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma outra função que eu vou chamar de myFunction2 por falta de criatividade, tudo bem? E nesse myFunction2, olha só que interessante, eu vou colocar um outro texto que é rodando myFunction2 e a partir desse texto eu vou armazenar em uma variável também. Eu posso até armazenar nessa mesma, tudo bem? Então como que a gente faz para armazenar? A gente vai lá e chama a função dessa maneira, só simplesmente o nome? Isso daqui não compila, né? Para fazer isso a gente precisa trabalhar com a referência. Como é que faz para trabalhar com referência aqui no Kotlin? A gente coloca os dois pontos no começo, tá bom? Quando fazemos isso, isso daqui é compatível com o que a gente vê aqui do tipo função. E aí se a gente fazer a mesma execução que a gente fez anteriormente, agora a gente vai rodar o punhado de código que tem aqui embaixo, tá bom? Então é mais ou menos isso que você precisa saber nesse primeiro ponto.
Aí agora vamos aos pontos que são comuns aí no nosso dia a dia quando a gente tem esse tipo de função. Uma das coisas que é muito comum quando a gente trabalha com esse tipo de função é receber outras funções para que então a gente consiga executar um código em um momento específico. Como que a gente faz isso, né? Qual é o tipo de código que é comum de fazer isso? Um tipo de código que a gente pode pegar como comum é quando a gente trabalha, por exemplo, com uma requisição web, que nessa requisição a gente vai ter uma situação que vai dar certo, uma situação que pode falhar, às vezes é uma situação que está em stream, vai ficar rodando vários tempos e só depois vai finalizar. Esse tipo de código que ele vai ter um certo evento é um código que o tipo função começa a entrar em ação, tá bom? E aí agora eu vou montar para você esse código, fazer meio que o esboço para você ver mais ou menos como é que fica. Então como que fica aqui, né? Eu vou criar uma função que eu vou chamar de makeRequest, basicamente é uma simulação, eu não vou fazer nenhuma requisição aqui, tá bom? E vamos supor que nessa requisição a gente vai ter ali um try-catch, e nesse try-catch a gente vai esperar qualquer exception, e nessa exception, quando tiver alguma coisa, a gente vai saber que tem algum problema. E quando a gente utilizar esse código, a gente quer ter essas situações claras, quando dá certo e quando dá errado. Então, por exemplo, quando chegar aqui no try, chegar na parte final, significa que deu certo. Se chegar no catch, significa que deu errado. E aí, como que a gente pode usar esse tipo de função para então dar esse tipo de habilidade? Para isso, novamente, a gente pode colocar o tipo função nos parâmetros das nossas funções. Então a gente pode colocar aqui o onSuccess, indicando que ele vai ser um tipo função, tudo bem? E também a gente pode colocar o nosso onFailure, indicando que vai ter ali uma falha. Com esse tipo de abordagem, a gente consegue, por exemplo, indicar que quando ele chegar aqui no final do try, significa que deu certo, a gente quer que faça uma execução. E quando ele chegar no final do catch, a gente indica aqui, ou melhor, quando ele entrar no catch, né, a gente indica que teve ali uma falha. Então, inicialmente, esse é o código que a gente pode utilizar para poder indicar esses eventos na execução de uma requisição ou de algo que vai ter algum evento que vai executar, depois vai ter um retorno e assim por diante. E até mesmo a gente consegue trabalhar com o envio de informações. Então vamos supor que nessa requisição a gente vai ter uma resposta em string. A gente pode também colocar essa resposta. Então, por exemplo, a gente pode falar requisição sucedida, algo do gênero, certo? E é claro, se a gente fizer isso, a gente vai ter que falar aqui no tipo função que ele agora vai ser o tipo função que ele recebe uma string e ele retorna um unit. Da mesma maneira, se a gente quiser fazer isso para falha, a gente pode colocar, então, falha na comunicação ou alguma coisa do gênero. E se você quiser também, você pode adicionar mais parâmetros, pode colocar mais um argumento, que seria ali a exception, e então você indica que vai receber uma string e que também vai ser ali uma exception. Aí dessa maneira você consegue aí fazer meio que um controle das informações que quem utilizar a sua função vai ter acesso e quem reutilizar esse seu código vai ter essa capacidade de pegar mensagem de sucesso, mensagem de falha e assim por diante. Beleza, a gente declarou o código, mas como que isso vai ficar na prática, né? Vamos executar esse código para a gente ver mais ou menos como é que fica. Então, quando a gente tem um código que vai ser uma função que vai receber outra função, ele vai ficar mais ou menos dessa maneira. A gente vai fazer aqui um makeRequest e, a princípio, a gente vai precisar mandar aí os parâmetros. E como que a gente manda um parâmetro que ele vai ser do tipo função? Vai ser muito parecido com a expressão lambda. É só a gente colocar o parâmetro que a gente quer mandar ali, né, que é o onSuccess nesse caso, e simplesmente a gente coloca a expressão lambda. Aí é claro, né, nessa expressão lambda, se for apenas um único parâmetro, não tem problema, a gente só pode usar esse único parâmetro como a gente quiser. Eu vou colocar um printzinho aqui, né, colocando o único parâmetro. Aí é claro, para compilar, dado que nesse caso a gente tem valores que são obrigatórios, a gente também precisa passar por onFailure. Que nesse onFailure, aí sim vai ter alguns detalhes que são importantes. A partir do momento que a gente tem apenas um único parâmetro, significa que a gente precisa, ou melhor, que temos mais de um parâmetro, significa que a gente precisa colocar os parâmetros aqui na assinatura da expressão lambda. Então, por exemplo, a gente pode falar que vai ser a mensagem e que também vai ser a exception. Ou se você quiser, você pode colocar o apelido como M, N,
Vai depender muito de como que você quer fazer. Aí depois vem a setinha. E aí sim você pode fazer o que você preferir. Então, por exemplo, a gente pode colocar mensagem. E aí se você quiser fazer o print da stack trace aqui embaixo, você pode colocar também, tá bom? Então o código ele fica mais ou menos nessa linha. Existe mais um outro detalhe que é bem interessante, que o último tipo função aqui de uma função, ele meio que pode ter uma característica que a gente chama de trailing lambda, que é meio que a lambda adiante. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, que esse onFailure ele pode ser implementado dessa maneira. É um código que é bastante comum dentro aqui do Kotlin, tá bom? Para esse caso específico, que a gente tem eventos específicos de onSuccess, onFailure, a minha recomendação é que você faça do jeito anterior. Mas você vai saber, eu vou te mostrar que vão ter casos que não utilizar essas nomenclaturas vai ser muito vantajoso, porque você meio que esconde códigos que são intuitivos de saber que você está meio que num escopo de código e assim por diante. Eu vou mostrar para você sobre isso. Mas novamente, por mais que permita fazer isso, quando é o último parâmetro aqui de uma função, ele é o tipo função, por mais que a gente consiga fazer isso, quando você tem esses eventos, o recomendado é fazer mais ou menos dessa maneira. Aí no nosso código, só para a gente testar, eu vou fazer uma execução para você ver, e nessa execução diz que a requisição foi muito bem sucedida. Veja que o onFailure não foi executado. Da mesma maneira, se a gente fizer um throw exception, a gente vai executar esse código e a gente vai perceber que o nosso onFailure agora sim foi executado, tá bom? Então, esse tipo de recurso, ele é muito interessante para a gente fazer aí, de fato, o encapsulamento aí dos nossos códigos que tendem a ter esses eventos. Até mesmo esse tipo de código, ele é conhecido como função de alta ordem, high order function. Então, se você já ouviu falar sobre isso, basicamente é uma função que recebe uma ou outras funções como parâmetro, ou então ela pode retornar uma outra função. Também tem esse detalhe, isso é um caso bastante peculiar, voltar uma outra função. Se a gente faz o igual, isso daqui só vai ser executado de fato quando a gente fizer uma outra execução. É meio estranho, né? Eu particularmente quase não usei códigos que precisam fazer isso, mas devem ter casos específicos que são utilizados para facilitar alguma coisa, tá bom? Mas entenda que a high order function vai ser a estrutura que pode receber funções como parâmetro ou então retornar uma função, tá bom? Então, isso que é meio que o essencial inicial para você saber em relação ao tipo função, e agora eu vou trazer mais informações em relação à documentação e assim por diante, até para você também ter como estudos, tá bom? Então, a primeira página que eu vou mostrar aqui para você, eu vou até pegar em ordem, seria a tal da High Order Functions and Lambdas. Então aqui nessa página vai te mostrar tudo que você precisa saber em relação a esse tipo de função que eu mostrei para você, até mesmo muito mais informações. Você vai perceber que muitos dos códigos que a gente tem aqui dentro do Kotlin faz muito uso aqui do tipo função, como é o caso do fold. Veja que no final ele vai ter esse combine, e esse combine ele é o tipo função. O que isso significa? Que quando alguém fizer o fold, vai simplesmente passar esse valor inicial, e a forma como vai utilizar é como se fosse ali uma lambda no final. Ele não vai precisar colocar que é o combine e assim por diante, porque o último parâmetro é o tipo função. E isso daqui tem para muitas coisas dentro aqui do Kotlin. Eu ainda não trouxe para vocês necessariamente coisas de collection, mas dá para fazer uma breve demonstração, né? Criando, por exemplo, uma lista de palavras. Então, lista de, apenas com a palavra Alex. E se eu colocar, por exemplo, um filter, veja que nesse filter ele já coloca essa expressão lambda. O que você acha que é esse parâmetro aqui que veio como expressão lambda? Vamos ver? Olha só que interessante, né? Dá para você ver com Ctrl B, você vai ver que vai ser um predicate e ele vai ser um tipo função que recebe genérico e assim por diante. E é aqui que o poder desse recurso começa a brilhar cada vez mais. Vai ter muito código dentro aqui do Kotlin que ele vai ter esse tipo de assinatura. E isso é legal porque também, né? Porque se de repente você usar um código, estiver lendo a documentação e você vê dessa maneira, você já sabe do que se trata, você sabe que é um código que vai ser executado em um momento específico, que pode ser implementado com expressão lambda e não vai se perder, tudo bem? Então isso é um ponto bastante interessante. Continuando aqui, um outro ponto legal que dá para também ressaltar
é que a partir desse nosso tipo função, que padrões como esse, que é conhecido como Type Safe Builders, é possível de fazer dentro aqui do Kotlin, que é meio que conhecido como DSLs do Kotlin. Se a gente desce aqui um pouquinho mais, eu não vou trazer tanta informação, meio que existe uma ferramenta do Kotlin para você criar HTML utilizando o código Kotlin. E como que você faz isso? Você simplesmente chama uma função HTML, que vai ter ali uma expressão lambda, que consequentemente vai ser um tipo função, e dentro dela você pode chamar ali o head, que vai ser até mesmo extensões junto com o tipo função, vai ser meio que uma combinação aí, né? E assim você consegue montar uma página com uma DSL, uma linguagem que foi feita só para isso, né? Então, veja que isso daqui traz muito poder ao Kotlin, tá bom? E isso é uma das coisas que eu queria trazer para você, para que você se atente, saiba e cada vez mais se aprofunde. Um outro ponto que eu trouxe aqui também, que é bem interessante, são as Scope Functions, que eu quero trazer em algum outro ponto, pode ser até que seja o próximo vídeo aí dessa nossa série. E basicamente, né, nessas Scope Functions, que são funções que qualquer objeto tem acesso, também essa expressão lambda vai ser um tipo função, tá bom? Então eu vou mostrar para você aqui no código, só para você ver mais ou menos como é que é. Se você simplesmente, né, pode até ser nesse list aqui, né, qualquer objeto tem isso. Se você faz esse let, você vai perceber que na documentação dele, usando aqui o F1 no Mac, o Ctrl+Q no Windows, a documentação dele vai ser ali um tipo função, que é esse block, tá bom? E é por isso que a gente consegue ter essa nomenclatura de expressão lambda, consegue envolver o objeto e assim por diante. Então, entenda que isso vai ser muito presente, tá bom? E é por isso que é muito importante você saber disso. E por fim, para você ver um outro exemplo que é muito legal também, é dentro aqui do contexto do Android, que a gente tem um padrão que a gente chama aí de state host, né? Que seria meio que elevar um evento, elevar um estado. E o que acontece aqui? Basicamente a gente tem um evento dentro aqui de um componente, que é o evento que diz que aquele componente de campo de texto ele mudou o valor, então teve uma nova atualização. A gente consegue meio que propagar esse evento para quem tem interesse. E a gente pode fazer isso também a partir do tipo função. Olha só que interessante. Então, dentro do ambiente do Android, isso daqui é muito utilizado, tá bom? Então, até mesmo como sugestão, se você tem intenções aí de seguir para o mundo do Android, eu recomendo fortemente que tente se familiarizar com esse recurso, com essa técnica, porque isso vai te ajudar bastante a entender como que funcionam os códigos aqui do Android. Porque tem muito essa questão de evento, de, por exemplo, acontecer uma reação do usuário, seja num clique de botão, mudança de algum campo de texto, algum checkzinho, algo do gênero, e a gente vai ter que lidar com esses eventos utilizando as expressões lambdas que são feitas aí com esse tipo de função, ou até mesmo propagando esses eventos para outros componentes que têm interesse. Então, era isso que eu queria trazer para você. Eu sei que é muita informação, eu sei que é um código um pouquinho mais complexo de digerir agora nesse momento, principalmente se você veio aí do Java, que muito provavelmente não tem esse recurso, mais próximo são as interfaces que a gente implementa lá, tudo bem? Mas é importante que você aproveite a série até mesmo para perguntar, para tirar suas dúvidas, exercitar, fazer seu código, colocar aqui nos comentários, que eu estarei aí disponível para verificar a sua dúvida, tentar ajudar na medida do possível e assim por diante. Então, muito obrigado aí por acompanhar, né, a série, né, pela audiência, vamos dizer dessa forma, e era isso que eu queria trazer para você. Valeu, falou!